nós estamos aqui com uma pessoa muito querida da vida pessoal e também profissional, o gerontólogo e terapeuta ocupacional Antônio Rodrigues. Antônio, vê só, por que a gente chamou o Antônio aqui hoje? Porque a gente quer fazer algumas perguntas sobre a rotina do idoso com demência. Pode ou não pode certas coisas? Então, o Antônio veio responder pra gente. Ah, tem uma coisa. Já vou dizendo logo de começo. Caso vocês tenham alguma coisa para perguntar sobre esse tema, se pode ou não pode, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Bem, vamos começar? Antônio, ó, pode ou não pode, na rotina do idoso, o idoso ficar deitado durante o dia? Olha, em relação ao deitar, a gente tem que respeitar o descanso. Qualquer ser humano ele descansa, né? Ele precisa descansar um pouco, repor suas energias, até para estar bem para fazer as atividades, né, do dia a dia, do cotidiano dele. Então, o deitar, a gente tem que respeitar o histórico dele antes. Então, é aquela pessoa que gostava de deitar após o almoço, então ele tem que ter aquela horinha para deitar, para descansar um pouco, porque senão à tarde ele não vai produzir muito bem. É aquela pessoa que vai ficar reclamando mais cansado. Então, é sempre respeitar os horários antes. Então é aquela pessoa que sempre acordou tarde, porque agora tem que acordar 8 horas para tomar café. Então a gente tem que respeitar esses horários em relação ao sono dele, ao dormir, ao descansar. Então é importantíssimo durante o dia ele ter e a gente respeitar esses horários de sono e de descanso, né, da própria pessoa idosa. E uma coisa que a gente considera também o descansar são os cochilos. Que muitas vezes a gente não soma esses cochilos, né? Então a gente pergunta, o senhor dorme muito? Não, durmo bem, assim, durmo à noite 4 horas sim, mas durante o dia, né? Quantos cochilos? Então esse cochilo a gente também conta como descanso e conta também como sono. Então assim, se uma pessoa ela cochila meia horinha, aí daqui a pouco descansa de cochilo mais meia horinha, aí à tarde cochila mais meia horinha, depois já vai 2 horas de sono. Então, à noite, provavelmente, vai dormir uma média de 5, 6 horas. E depois está com problema porque não está dormindo. Isso, à noite não dorme, à noite não então dorme. chega no médico para pedir a medicação para dormir. Ah, o idoso está sem dormir, né? Então fica esse dilema, o idoso está sem dormir. Ou então, chega final de tarde, aí ele vai, cochila. Aí cochila e acorda às 6, 7 horas, uma horinha. Essa uma horinha no final da tarde vai ser muito significativa para o sono da noite. Ele vai atrapalhar muito o sono da noite. Então, provavelmente é que ele vai dormir mais tarde, né? Vai querer muitas vezes, se ele vai dormir mais tarde, meia-noite, já cochilou várias vezes, 5, 4 horas ele pode estar em pé. Então, gente, tem que respeitar muito e fazer tabelinha. Eu sempre digo para o familiar cuidador essa questão. Quando a gente cuida de um paciente com demência, mesmo numa fase leve, vai fazendo um registro, um diário. Isso vai ajudar muito a gente até traçar algumas metas de tratamento, né, com a evolução da doença. Ou seja, para a gente resumir, pode. Pode. Desde que se respeite essas questões que foram ditas. Em especial, o anterior à doença. Não é isso? Isso. Muito bem. Ó, pode ou não pode usar jogos infantis com idosos? Na verdade, não pode. Pelo amor de Deus, não pode. Não pode. E muitas vezes é a maneira de como você está conduzindo. Oferece. Então você vai oferecer, vou oferecer a cartinha. Não, você oferece a cartinha ao seu filho, né? Com 4, 3 anos, é o joguinho. Então esses diminutivos a gente evita. Então se vai jogar, é a carta, é o tabuleiro, é a peça, né? A cor amarela, não é o amarelinho, não é o vermelhinho, então é o vermelho, os pinos. Então... desculpa interromper, mas tipo, evitar usar as cartas de cores da galinha pintadinha, por exemplo. Isso! Porque sabe o que acontece às vezes, que eu noto com esses jogos infantis? Às vezes a proposta do jogo infantil, ela se enquadra para uma proposta para quem vai trabalhar com idoso com demência. Ela não tem tanto estímulo, ela não tem tanta regra, então a proposta é até legal. Mas quando você vai para o material físico é complicado, porque entra o que Antônio está dizendo, infantiliza, né? Tem lá o amarelinho, vai ter, enfim, mas continua aí. E até a própria figura, Ana, né? Na hora que a gente fala, um exemplo, vai trabalhar com jogos de cartas, jogos de memória, quebra-cabeça,
Então procura figuras e procura, na verdade, fotos e não a figura desenhada. A figura desenhada fica muito infantilizada. Então é interessante que seja uma foto. Então já tem vários no mercado, não é caro, que você consegue uma foto mais real. Então é aquilo que ele vivenciou, é um carro, que carro legal, é uma fotografia. Isso. Então isso facilita muito a ajuda e até o interesse pelo jogo, porque ele quer ver, quer conhecer. Isso é muito legal. Então, procurar bem, procurar um profissional que possa orientar em relação aos cuidados. Assim, quais são os recursos, na verdade, quais são os jogos que eu devo comprar. Certo. Então, assim, isso é muito comum, isso na minha prática. Então, é uma coisa que eu sempre digo na avaliação. Vamos precisar de alguns jogos, né, que o próprio cuidador vai estar fazendo isso em casa, né, para tirar um pouco, quebrar um pouco esse tempo livre dessa pessoa em casa, mas que seja orientado. Eu vou orientar os jogos, né, quais são os jogos, que marca. Então isso é importantíssimo, porque isso pode ser um fator que eu vou estimular e venho incentivar o idoso, como também possa ser um fator, se não está bem adaptado para ele não querer mais aquilo e de repente aquilo ser uma frustração em relação a esse jogo, a esse tipo de estímulo que ele tá sendo feito com ele. Então assim, jogos infantis, cuidado, né? Infantil mais ainda, infantil a gente tem que saber como apresentar. Então muitas vezes a gente realmente não tem no mercado jogos para adulto e adulto com esquecimento leve ou moderado. Então vamos usar o recurso infantil, mas a maneira de como você oferecer. E selecionar, né? Selecionar. Saber selecionar. Então, poder, de fato, não poderia. Agora você pode adaptar. Isso. Você pode adaptar. E aí chama o TO que ele adapta, que é uma maravilha. Até a própria pergunta, né? Então eles chegam então assim, vamos fazer a tarefinha. Não é tarefa, é o exercício. É o exercício para quê? Para melhorar a sua memória. O exercício para quê? A senhora quer ficar gaga, a senhora quer ficar mais esquecida. Então, assim, a gente vai usando alguns termos e levar um pouco a questão do próprio humor. Isso é importante também, né? A gente tá conversando com o idoso e a questão não fica aquele negócio tão sério. E quebrar, né? Aquele negócio lúdico de brincar, acertou, errou, né? Eu ganhei, você ganhou, né? Na verdade, são dois adultos que estão jogando, né? Então é um adulto, que é o terapeuta ou o cuidador, e o outro lado é o idoso, que a gente tem que ser tratado como idoso e não como uma criança. Excelente. Antônio, bora para a próxima, que é: pode ou não pode fazer várias terapias o idoso com demência? Não, é indicado, né? Então, receber o diagnóstico de demência é indicado uma estimulação cognitiva. Essa estimulação cognitiva ela é feita por um profissional que tenha uma especialização na área de reabilitação cognitiva. O mais indicado hoje em dia a gente tem um terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional ele vai trabalhar em cima das atividades do cotidiano. Mas existem alguns exercícios que são focados que um outro profissional, como um neuropsicólogo, um pedagogo, ele pode fazer. Exercícios para manter a memória bem, exercícios para estimular a memória. Mas os exercícios voltados para as atividades do dia a dia, com os recursos do dia a dia, né? Então vou utilizar a atividade da cozinha, do cozinhar, vou usar as atividades do banho, vou usar as atividades do vestuário. E isso, o profissional hoje habilitado é o terapeuta ocupacional. Né? Então ele vai trabalhar esse treinamento que a gente chama, né? Então eu vou treinar o meu paciente a ele se vestir. Então para ele se vestir ele precisa memorizar as peças de roupa, ele precisa saber diferenciar o que é um vestido, o que é uma camisa, o que é uma saia, o que é uma calça, o que é um vestido. Então eu posso trabalhar a memória com um jogo que tenha calça, blusa, né, saia, vestido, lenço, estou usando treinamento, porque na hora que eu faço isso com ele, estimulo a memória dele, eu posso fazer com que ele faça também, e essa memória ela vai sendo automatizada, que são uma das últimas memórias que o paciente com demência ele perde. Então é importante lembrar, automatizar as atividades, sempre é importante, principalmente as atividades vestir, alimentação, banho, as
as etapas do banho ser automatizadas, então é importantíssimo. Então, desculpa te interromper, eu sou a rainha em interromper. É o seguinte, então poder ele pode fazer várias terapias. Isso, então poder pode fazer várias terapias, isso. E o importante é que ele siga as orientações geralmente, quem dá o diagnóstico de demência, né? Então, quem é o profissional mais habilitado hoje em dia, que o próprio Ministério da Saúde recomenda? Ou é um psiquiatra, ou um neurologista, ou um geriatra. Após o diagnóstico inicial, ele começar esse treinamento. Geralmente, esse treinamento da memória, ou essa reabilitação cognitiva, pode ser um terapeuta ocupacional, ou um neuropsicólogo, ou um pedagogo. Ele pode estar fazendo isso, essa estimulação. Com o passar do tempo, com a evolução da demência, ele pode vir precisar de um fono, né? Pode precisar de uma fisioterapia, pode precisar de outros estímulos. Na verdade, no início é importante até a questão da própria música, fazer uma musicoterapia, porque na verdade, no começo, eu sempre digo que não são assim, terapias propriamente ditas no sentido assim, no começo é importante ele fazer um trabalho com o computador, a gente chamar uma professora que trabalhe, ele estimular ele no computador. Isso é importantíssimo, que ele faça essas outras atividades junto com a reabilitação da cognição, tá bom? Então é importante lembrar que existem vários outros profissionais que vão estar inseridos nessa estimulação e que a gente pode sim aproveitar. O que não pode também é a questão de fazer várias terapias. Assim, de manhã ele chega, 8 horas tem que ir na terapia X, sai 9h30 em outra terapia, 11h30 em outra terapia, meio dia almoça, dorme de tarde em outra terapia. Não, né? Existe também a quantidade de estímulo. Muito estímulo também não faz bem. Por quê? Porque ele precisa de um processo de aprendizagem. O paciente com demência, na fase leve, já tem alguns estudos que mostram a questão da aprendizagem, né? E essa aprendizagem requer um tempo, requer que ele chegue em casa, muitas vezes recorde aquilo que ele fez, né? Lembre um pouco. Então eu sempre digo que é importante, pelo menos uma terapia pela manhã e uma terapia à tarde. Ou 2 terapias pela manhã e 2 à tarde, mas que não passe de 2. Mesmo na fase da fono, da físio, né? Porque também o paciente pode ficar super estressado, é muito estímulo. O paciente chegar na fase moderada, chegar numa clínica, fazer físio, fono, TO e musicoterapia e de repente uma hidroginástica, né? Então isso vai ficar a questão, né? Muita coisa. Né? Então termina prejudicando um pouco esse paciente. Aí, às vezes, a intenção da família é a melhor possível. Vou dar para papai, vou dar para mamãe, tudo que eles merecem. Mas aí isso tudo é demais, nesse caso. Muito, né? muito. Tudo é muito. Antônio, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter um vídeo de sequência com mais pode ou não pode na rotina do idoso. Pode ser? Pode. Então pode? Pode. Pode. Lembrando sempre, para acessar o Rehab, www.rehab.me, tem nossas redes sociais e tem também a rede social do Busca Vida, tá aqui na descrição. Tem Facebook, dica e muito mais de Antônio lá. Até a próxima. Até logo.